Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Tathagata é outro nome, o epíteto de Buda. Buda significa assim como é, Tathagata. Como monja zen budista, mais a minha experiência na área pública, que eu estou com esse desafio, com esse aprendizado, que me deixa muito contente, que também está me levando a um movimento particular de estudo e foco, e poder compartilhar com vocês aquilo que nós acreditamos, né? Nós somos a transformação que queremos ver no mundo. Nós somos a transformação que queremos ver no mundo, só que para isso não é tão fácil assim. A gente precisa ter muito foco, precisamos ter muita determinação. No post hoje do Facebook, desse nosso encontro, eu coloquei as palavras motivação, iniciativas compartilhadas. Como? Como? E hoje, eu, à tarde, liguei a televisão e havia um professor falando. Ele falava com algumas críticas à Agenda 2030. Por ser uma agenda extremamente ousada e por ser tão ousada, impossível de realizar. Aquilo que é ousado é impossível de realizar. Eu até gosto de brincar, minha formação em pedagogia, consulte um pedagogo, né? Consulte profissionais que estão, pouco a pouco, criando os caminhos para aquilo que parece ousado. Ao falar que é ousado, cria com certeza uma imobilidade racional da sua própria inteligência. Imediatamente um enrijecimento. É isso que a gente tem que quebrar, cortar. Somos capazes de grandes transformações. O que eu percebo é que as pessoas às vezes não sabem o caminho, mas tem muita gente fazendo muitas coisas. O que nós precisamos é nos reunir e pensar o passo a passo e o caminho disso. A Agenda 2030, ela coloca grandes metas, sim. Inclusive esse professor, como erradicar a pobreza? Nós nunca vamos erradicar a pobreza. A pobreza é um fato, não tem como erradicar a pobreza. Ele até questionou a capacidade intelectual de pessoas que acreditam que é possível radicalizar a pobreza. Oi, Celso Oliveira entrou, bem-vindo. Erradicalizar a pobreza, as grandes metas. Fome zero e agricultura sustentável. Isso é inatingível? Saúde e bem-estar é inatingível? Educação de qualidade será inatingível? Inatingível? Igualdade de gênero. Ontem, de uma certa forma, eu coloquei homem e mulher. Hoje nós temos muitas outras identificações de gênero que devem ser incluídas. Água potável e saneamento, isso é inatingível? Energia limpa e acessível. Se der tempo, vou falar uma experiência sobre energia limpa. Trabalho decente e crescimento econômico, isso é inatingível? Indústria, inovação e infraestrutura. Redução de desigualdades, isso é inatingível? É impossível? O que de fato queremos com a redução de desigualdades? Cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. Ação contra a mudança global do clima. Opa, essa aí.
derretimento do gelo que nós já estamos vivendo, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Isso é inatingível? Instituições eficazes é impossível? Parcerias e meios de implementação. Esse último, para mim, é o eixo pelo qual eu vou fazer a provocação hoje. Parcerias e meios de implementação. Hoje, se nós não tivéssemos uma teia de profissionais competentes atuando, como é que nós estaríamos hoje com o Covid-19? Se não tivéssemos essa teia em movimento e aprendendo juntos, profissionais de saúde estão diante de algo que é totalmente novo, usando procedimentos, mas estão se entregando porque a realidade está demandando. Outros personagens profissionais da área da pesquisa científica, outros da área da comunicação, da imprensa, divulgando, nos elucidando, nos ajudando, reforçando a mensagem dos médicos. Se não tivéssemos a imprensa, se não tivéssemos esse trabalho orquestrado que está, como estaríamos? E nesse meio outros saberes estão surgindo. Esse objetivo 17º da Agenda 2030, parcerias e meios de implementação, é o caminho. Não podemos fazer nada sozinhos. A educação não brota sozinha por geração espontânea. Saúde e bem-estar não é geração espontânea, não brota assim. Você tem que criar causas e condições. Aí, voltando ao que a gente havia dito já, nós já falamos e abordamos nas falas anteriores. Não existe um eu isolado, nós somos um nós. Todos nós trazemos competências que nos ensinaram, pessoas que depositaram confiança na gente, nos ensinou, passou informações importantes, estudamos. Ou mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, mas têm aquela energia de vida, de sobrevivência forte. Todos extremamente envolvidos com a vida, com a transformação. Então, o chamamento, hoje, que o tema seria o 6º objetivo, né? Água potável e saneamento. O que esse objetivo diz? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Aí eu vou dizer, a educação de qualidade passou para os alunos, para os estudantes, o que são os rios? Como funciona toda a questão da hídrica do planeta? Como que a água é captada para chegar na torneira da nossa casa? Vocês sabem? Como é que é feito o sistema de saneamento, o sistema de tratamento da água? Ela é retirada do rio, com que forma de canalização, as estações de tratamento. Vocês já visitaram uma estação de tratamento de água? Como é que funciona toda a logística, todo o trabalho espetacular para depois para a distribuição nas casas? Não, esse assunto é para engenheiros. Não, esse assunto é para o Estado. Esse assunto é para o setor público e privado. Imagina, o importante é que tenha água na minha torneira. Nós temos uma postura, que é da cultura da violência, de descomprometimento e desinformação. Quando nós ficamos sem água, vocês lembram bem? Aí começaram a explicar como é o processo de água, os reservatórios secos. Que insegurança que deu, né? Mas tudo isso tem uma inteligência atuando. É uma política pública de acesso à água. A água não é só para o ser humano, para os animais também, para a agricultura também e para a indústria. Às vezes as indústrias correm tão rápido para ter acesso ao manancial, a indústria de bebida especialmente,
de refrigerante, vão para mananciais estratégicos. Tudo isso tem avaliação de impacto ambiental. Tudo isso passa por aprovação, por legislação, tudo passa. Mas nós, população, estamos acompanhando isso? Então a gente tem que sair da condição de ignorância. Tem 3 venenos na mente: ganância, raiva e ignorância. Ganância até pela sabedoria, né? Ganância não só de recursos materiais, a ganância de estar sempre certo, a ganância nas ideias, a ganância nos acertos, essa ansiedade que se tem, né? A raiva todo mundo reconhece. No trânsito, aquilo que sai fora do que a gente espera, sobe o sangue, a carótida da veia estufa de raiva, a gente reage, aquela reação de agressão, de ir em cima, né? A raiva, todos nós conhecemos, somos como pólvora às vezes, né? Uma pequena faísquinha a gente explode. A bacana da meditação, das práticas meditativas, que você percebe quando essa emoção está vindo. Reconhece que ela está vindo, respira, espera. Responda de forma diferente e começa a lidar com isso. Você não fica um ser assim, que não pensa no que faz, né? E o terceiro veneno é a ignorância, que é o maior de todos. A ignorância alimenta a ganância e a raiva. A ignorância nos faz alheios da vida. A ignorância nos faz dizer que esse problema não é nosso. Mas, partindo do princípio que somos a grande teia da vida, tudo que eu faço, o que falo, respondo, repercute nessa teia da vida. Então, eu estou trazendo a Agenda 2030, a Agenda das Nações Unidas. Lógico, essa agenda vem de um processo dos Objetivos do Milênio, mas não sei se vocês já ouviram falar. Então, existe toda uma agenda, mas o que acontece? Como desenvolver? Aí, ainda no objetivo água potável e saneamento, vou ler alguns objetivos e hoje eu vou, atendendo às demandas de minha irmã, mostrar algumas experiências muito rapidamente. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo da água potável segura para todos. Vejam que coisa, né? Como diz aquele professor, inatingível. Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Vocês tenham acesso a esse documento e leiam com calma depois. Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas, questão do tratamento, e aí vai, são questões um pouco técnicas, né? Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Até 2030, no ponto 6.6 está até 2020, talvez uma correção seja necessária, não sei. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis. Recursos hídricos, vocês já ouviram falar de recursos hídricos? Resíduos sólidos? São palavras técnicas. Tá, mas como é que eu faço isso localmente? Bom, nos ensinamentos de Shakyamuni Buda, o primeiro sermão dele, as 4 nobres verdades. A primeira, as insatisfações existem, que as pessoas traduzem como sofrimento. O sofrimento existe, é um fato, mas nós traduzimos como as insatisfações existem. Somos seres insatisfeitos. Olha, existem vários graus de insatisfação, né, que eu não vou poder entrar aqui agora. Outro ponto da fala do ensinamento de Buda, há causas que geram as insatisfações. Por que somos insatisfeitos? Quais são as causas? O que nos falta? Há um caminho para a superação, para o entendimento dessas causas,
e para a superação das insatisfações. E é um caminho de 8 aspectos. Eu vou abordar basicamente o caminho de 8 aspectos. Nós estamos falando aqui de vários tipos de insatisfações. Agora nós temos uma condição humana que não está nem mais nem nesse grau de insatisfação. Lhe falta tanto que ela nem consegue saber o que é uma insatisfação. Ela está num grau de vulnerabilidade que ela está totalmente sem condições de saber o que satisfaz e que não a satisfaz. Ela não tem nem água, nem comida, nem um lar pacífico, lar violento, não tem acesso à educação. Como é esse ser humano? E nós, nessa sociedade de consumo, aí sim dá para entender um pouquinho essa questão da insatisfação. Ou o que está nos faltando para que possamos ser felizes? Jogamos em várias ideias essa insatisfação. Estamos nessa sociedade tentando suprir essa insatisfação. Mas há causas que geram essas insatisfações. E se a gente olhar um pouquinho as insatisfações sociais, quais são as causas da insatisfação social? O que está faltando para as pessoas? Aí, Shakyamuni Buda aborda o caminho de 8 aspectos. E eu vou falar rapidamente desse caminho para depois apresentar um passo a passo algumas ideias que foram vivenciadas, né? No caminho de 8 aspectos. Se você, primeiro caminho, que a gente fala, visão correta, memória correta. Se a gente tem sempre em mente que somos a grande teia da vida, intersomos com tudo que existe, tudo que eu faço repercute, consequentemente, meu pensamento, que é o ponto 2, né? O pensamento nosso vai ser correto. Nós vamos estar sempre com o pensamento, poxa, isso não pode ser assim, talvez seja assado. Então, nosso pensamento vai estar sempre indo para o caminho adequado. Se o meu pensamento está indo para o caminho adequado, a minha fala também vai ser adequada. Tudo que nós falamos agora, neste momento, é muito delicado. Eu não posso jogar palavras irresponsáveis. Tudo que eu falo repercute nessa teia, ainda mais essa teia que a gente está vivendo hoje, uma teia extremamente fragilizada de medo, de insegurança. Tudo que eu falo, ainda mais os papéis que nós ocupamos. Os médicos estão tomando todo um cuidado nessa fala cuidadosa. Vem enfermeiros e enfermeiras dar sua mensagem cuidadosa. Nós estamos até nos posicionando. Não saiam de casa, isso é cuidadoso para com você e para com o outro. Pessoas que têm lideranças não podem soltar palavras que gerem, que desmobilize uma coerência de pensamento. Somos responsáveis por aquilo que falamos, repercute e gera causas e condições imediatas. É muito complicado. Então, fala correta. A nossa atitude deve ser correta, adequada com aquilo que nós pensamos, com lucidez. A nossa vida, a nossa forma de vida deve ser adequada. Se estamos numa tensão nesse momento, o que eu posso criar causas e condições no meu cotidiano para que eu aproveite ao máximo esse momento? Que a gente tenha um esforço correto, que a gente se dedique, que a gente coloque foco, energia. É muito complicado. Mas quando você tem um objetivo, o seu coração está envolvido, o seu coração está motivado, a sua fala vai ser adequada. A sua escuta também. A sua postura vai ser mais flexível. Você vai ter mais atenção no que você está fazendo. Eu, por exemplo, estou cozinhando. Nesse período eu sempre trabalho no centro. Eu me alimento, nossas refeições são nos restaurantes. Tudo bem que quando eu vou almoçar com os colegas nós falamos muito, mas eu gosto de apreciar o alimento, estar apreciando o que eu estou me alimentando. Agora estou fazendo comida, fazendo minhas refeições, está sendo uma delícia fazer isso. Fazia tempo que eu não cozinhava para mim, né? E agora as pessoas cozinhando, estão gastando gás, está todo mundo correndo atrás de gás, de cilindro, tá uma coisa, né? Porque ninguém estava preparado para esse momento de emergência. E o outro ponto, que é o 8º, concentração correta, que é a meditação, que é onde ajuda a gente a assentar, né? Agora, outros ensinamentos, se a gente não tiver um sentido de doação, de disponibilidade, se eu quero
modificar a teia, se eu quero contribuir para o bem-estar de todos, se eu quero contribuir com uma educação de qualidade, se eu quero contribuir nesses valores, esqueçamos as metas macro, pensemos na meta local, aqui e agora. Esse sentido de doação, como a gente tem visto, as trocas de e-mails, de mensagens, de disponibilidades, né? Pensarmos de maneira correta sobre a vida, termos preceitos, termos valores, termos muita paciência nesse momento e sempre nos cuidarmos para nos assentar. Mas meu tempo hoje tá curto, faltam 10 minutinhos. O que eu gostaria Não, tenho mais tempinho, agora que eu vi, o horário mudou. Se nós tivermos essa disponibilidade, vontade, envolvimento, comprometimento, qualquer assunto que vier diante de nós será um assunto de motivação. Se eu tenho uma atitude de bloqueio, não posso, não consigo, não tem nada a ver comigo, isso é muito difícil, a gente não consegue. Mas quando a gente começa a compreender que tudo que acontece ao nosso redor, nós podemos ajudar, nós podemos nos doar, são oportunidades de transformação e criar uma amorosidade nesse movimento, nós vamos ficar insuportáveis. Nós vamos ficar com uma alegria extremamente irritante. Existia a Poliana, né? A Poliana, você parece Poliana, de tudo, você parece. Então, o que acontece conosco? Nós fomos quando foram colocados cascos, né, camadas em nós, e quando a gente acredita numa coisa, não vai dar certo, não é por aí. Gente, nós somos seres profundamente criativos. Nós podemos transformar tudo. Mas eu não sei como. Vai atrás. E aí, eu agradeço a experiência que eu tive de vida, né? De estar sempre em oportunidades de ver boas experiências, né? Se você tem uma sensibilidade desenvolvida, primeiro uma abertura. Eu quero entender de que forma eu posso identificar situações de sofrimento no meu bairro, aqui na minha região, perto de casa. Como é que eu vou atuar? Eu vou lá aparecer de repente e resolver? De repente tem gente que tem. Vou fazer uma cesta básica e vou levar? O que eu proponho para vocês é que a gente desenvolva rodas de conversa, que vocês promovam encontros de troca de informações, chamando vários especialistas, várias pessoas, pessoas da comunidade. O grande tear, as grandes linhas, né, novelos que a gente pode fazer no tear, é quando você chama, envolve pessoas da comunidade, pessoas que estão passando pela situação, lideranças organizadas da sociedade, chamar o segmento político, legislativo, o executivo, criar espaços de conversa, chamar a iniciativa privada, chamar, mas para temas específicos, assuntos. Hoje nós temos muita coisa avançada nesse sentido. Nós temos comunidades organizadas. O Fórum Social era essa concha acústica, né? Mas nós temos grandes movimentos nesse sentido. Eu até ia começar hoje falando dessa pintura que está aqui atrás, né? Que eu venho falando de mar, mas eu queria dizer para vocês que isso é uma pintura chamada A Grande Onda de Kanagawa. A Grande Onda de Kanagawa. Ela é conhecida como a Onda. É uma famosa xilogravura do mestre japonês Hokusai. Hokusai, ele pintou isso, ele pintou, na verdade, 36 vistas do Monte Fuji. Vejam só, 36 vistas do Monte Fuji. 36 formas de olhar o Monte Fuji. Isso em 1830, 1831. E chama-se especialista em Ukiyo-e.
Ukiyo-e. O que significa Ukiyo-e? Ukiyo-e. O que significa Ukiyo-e? Né? De uma maneira mais simples, significa uma xilogravura, mas, ao pé da letra, significa, o que eu achei muito incrível, retratos do mundo flutuante. Retratos do mundo flutuante. Então, a representação da onda é um retrato do mundo flutuante. E o que nós estamos falando? Nada mais, nada menos que vivemos num mundo flutuante, como essa onda. E existem barcos que a nossa vida, nessa onda, dessas dificuldades todas que nós estamos passando, e esse barco é feito de madeiras nobres. E essas madeiras nobres chamam-se doação, preceitos, paciência, esforço, meditação e sabedoria. Só dessa forma nós conseguiremos fazer a nossa travessia daquilo que leva a gente ao sofrimento para a grande sabedoria. Mas a gente tem que atravessar usando essas madeiras. E usando o que mais nessa travessia? O nosso corpo, a nossa inteligência, nossos processos mentais, o nosso olhar, as nossas sensações, as sensações que a gente tem de desconforto, por exemplo, não concordo, não é por aí, sensações desagradáveis, se é que é isso, sensações agradáveis, nós somos tudo isso. Percepções, como é que nós percebemos o mundo? Formações mentais, como é que a gente faz associações? E consciência, como é que nós conduzimos a nossa vida com tudo aquilo que nós já somos. E aí, surge essa Agenda 2030. Com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, como nós fazemos? Eu fiz uma experiência de planejamento estratégico, de planejamento participativo, em vários momentos. Nós temos hoje inúmeras técnicas, publicações, vai sair invertido aí, tá? Nós temos muito, facilitando oficinas de teoria prática, em que você chama a população, você chama lideranças e desenvolve todo um trabalho. Existem metodologias para isso está disponível em vários lugares. Existem guias de mediação popular. Nós temos várias publicações e trabalhos de aplicação. Nós desenvolvemos e trabalhamos com vários métodos de oficina de elaboração de projetos sociais. Existem inúmeras dinâmicas nesse sentido, né? Nós temos material. Uma vez num estado do Brasil, nós desenvolvemos com a metodologia de cartelas, reunimos a população, né? Técnicos das prefeituras, isso é uma técnica. Essa é uma técnica Metaplan, que vem do ZOP, várias técnicas alemãs, depois tem uma técnica, depois a gente, com o grupo que nós conhecemos, nós fizemos um mix, né, uma mistura de metodologias, para que houvesse um método para a identificação do problema, causas desse problema. Shakyamuni Buda era um grande, ele pensava assim, estrategicamente, que a palavra estratégica é muito usada para a lógica da guerra, né? Havia um método, e Shakyamuni Buda se esforçou ao método, não usava essa palavra estratégica, aliás, tá vendo? Eu estou usando essa palavra, que é utilizada muito no conceito da cultura da violência, estratégia, né? Mas existe um caminho a ser percorrido e existem métodos a serem, que estão amplamente divulgados e amplamente aplicados e com resultados. Nós podíamos fazer uma troca, vamos levantar um problema e entender as causas desse problema, só que não pode ser um único protagonista, um único segmento a olhar isso.
Vamos começar com 3 segmentos, com 2, e agregar a comunidade científica, agregar a academia, agregar a população, agregar todos aqueles diretamente e indiretamente relacionados com o problema. Projetos, orientação para a elaboração de projetos, tudo isso nós aplicamos e nós fizemos um trabalho. Isso aqui é um relatório que foi contratado, capacitação de lideranças, foi um trabalho de levantamento, planos de ação, levantando as necessidades das comunidades com o IDH bem baixo. Nós fizemos todo um trabalho de levantamento das suas necessidades, mas tudo isso foi de forma participativa. Municípios, aqui algumas fotos nossas, eles debatendo, pensando. É lógico, aqui, por exemplo, nós tínhamos um grau de analfabetismo muito grande nessa turma. Eles se expressavam por meio de desenhos. Opa! Por meio de desenhos. A expressão da comunidade, ela vem das mais diversas formas. E aí nós trabalhávamos a percepção de mundo dessas pessoas e a partir disso eles apresentavam propostas. Nós éramos mediadores. Tem que tomar muito cuidado. Chegou um momento que eu falei, pera um pouquinho só. Até onde a gente conduz um processo, até onde esse processo de fato se manifesta. Por isso que eu digo, pensamento correto também, ética, preceitos, que esse processo seja real, verdadeiro e não manipulado. Mas existem muitas iniciativas. Aqui, pessoal trabalhando, vários tipos de atores, agricultores, boias frias, todos juntos discutindo as suas agendas pessoais. Trabalhar com as pessoas, com as gentes, com as pessoas. E na parte do tema de hoje, né, que é o objetivo da água, do saneamento básico, nós fizemos um trabalho sobre a questão dos recursos hídricos. Nós temos bacias hidrográficas, nossas regiões têm bacias hidrográficas, são grandes espaços onde a água se junta, né? E aí nós reunimos vários municípios, cada município, tem os municípios que estão a jusante, municípios que estão acima e abaixo do rio, e aí a gente fez um exercício que cada município, numa escala igual para todos, trouxe o recorte do seu município e onde o rio passa, o rio principal passa. Aí no dia da capacitação, cada um trouxe o seu recorte e nós juntamos todos os municípios e os desenhos se integraram. Foi uma dinâmica muito rica que a gente fez. Aí os municípios perceberam, já sabiam, que muitas vezes a poluição vem do município vizinho e desemboca no seu. As coisas estão interligadas, não estão separadas. E eles, bonitinhos, todos, se dedicando a essa metodologia de entendimento. Quando a gente é criativo, não há limites, mas existem técnicas, metodologias. E é possível fazer. Está pulsando, isso está por aí, está cheio por aí. Então, tendo compromisso, motivação, entrega, esforço, determinação, porque há muitos vieses políticos que também são saudáveis. Eu trabalho na política já há 36 anos, eu conhecia a boa política. Hoje, infelizmente, quem ensina política são os diretórios dos partidos. Ao ensinar, eles ensinam sobre a sua perspectiva. Política devia ser ensinada nas escolas, na educação de qualidade. Como eu atuo como cidadão, como uma cidadã, como eu me sinto cidadão, cidadã, não simplesmente consumidor de bens e serviços e pago meu imposto de renda. Isso é uma relação sem sentido. Nós temos, sim, que pagar as taxas, porque essas taxas, hoje, está sustentando muita gente nessa crise que a gente está. Uma nova economia está vindo aí. Mas nós temos um compromisso de cidadão, cidadã. E quem não está nem nessa condição de cidadania, é nossa responsabilidade, gente. Voltando a falar, o Covid-19 obriga a gente a lavar as mãos e tirar
qualquer possibilidade desse vírus gorduroso, né? Como já foi descrito aí por suas características, temos que lavar as mãos. A gordura da indiferença, a gordura do não compromisso. Esse é o convite. Shakyamuni Buda nos ensina esse olhar em profundidade, esse olhar de compromisso, usando a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Os artistas, os músicos entram com a música, nos alertando, mas podemos criar a música social, pegar nosso violão, nosso instrumento, cada um, o pintor, fazer uma pintura, envolver a arte nisso, chamar os especialistas, as pessoas competentes, as pessoas gabaritadas, e juntos nós somos mediadores disso. Se temos motivação, nós podemos fazer. Esse é o convite. A Agenda 2030 não é uma meta inatingível, mas ela nos provoca ao local e ao regional, onde nós temos governabilidade. E onde a gente não tem, tem aquele faro, né, das sensações nossas. Olha, eu acho que aquela pessoa pode ajudar. Eu acho que aquele outro pode ajudar. E tentar também se capacitar, né? Buscar esses processos aqui de oficinas de capacitação, né? Esses métodos, tem alguns métodos, depois eu posso até pontuar para vocês de uma maneira, um passo a passo, mas existe, nós temos material farto disponível. Importante essas metodologias que envolvem a população, métodos populares, que envolvem comunidades, né? E ver como é que eles se desenvolvem sem ter qualquer tipo. A manipulação, a busca de interesses, ela está presente em todos os lugares. A questão aqui, que interesses são esses? Como é que eu entendo que o interesse é mais coletivo, é o interesse de inclusão, é o interesse de agregação, é o interesse legítimo? São os preceitos da nossa vida, de que somos com tudo que existe. Existem 3 preceitos de ouro. Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Todos os seres. A plantinha, aos animais, seres humanos, criar causas e condições para o bem-estar de todos, né? Esse é o nosso compromisso. E é um pouco isso que eu quis provocar e trazer aqui para vocês, né? Pensem um pouquinho nisso, dentro desse grau de governabilidade. Por isso, quando a gente fala a política não serve, porque nós somos ignorantes na boa política. Precisamos pegar bons exemplos. Política é como eu atuo na cidade, na sociedade, né? Como é que eu posso interferir nessa rede, nessa teia? E existem muitos caminhos. Então, se vocês têm algum tema, algum problema, alguma questão, como é que a gente se debruça sobre isso, nós podemos fazer algumas reflexões sobre isso, né? Então, a agenda vai prosseguindo nessas nossas provocações temáticas que eu estou trazendo aqui para vocês. Trouxe de forma muito breve, alguns princípios, mas, como Shakyamuni Buda mesmo fala, né? As insatisfações existem, quais são as causas da insatisfação? Há um caminho para o entendimento dessa insatisfação. Sejamos mediadores e entender quais são as causas. O que é preciso para a gente reduzir essas desigualdades tão profundas? Essas insatisfações existenciais, né? Às vezes não sabemos, mas sabemos sim agregar pessoas para pensarmos juntos. Certo, gente? Então é um pouco isso que eu queria passar para vocês hoje e que possamos continuar juntos. Até amanhã. Que os méritos de nossa prece se estendam a todos os seres. Que os méritos de nossa prática estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Até mais. Excelente noite, inspiração e até amanhã.